Bom, hoje nós vamos dar continuidade à nossa discussão sobre fluidos. Até aqui nós tratamos apenas de fluidos em uma situação em que esse fluido se encontrava em repouso, no equilíbrio estático. Agora nós vamos começar a discutir situações onde o fluido está em movimento. Ocorre que estudar o movimento de um fluido não é uma tarefa das mais simples, porque a primeira questão que nós nos pomos é como caracterizar o movimento de um fluido. Diferente de uma partícula, que é um objeto localizado no espaço, um fluido é um objeto que ocupa uma região inteira, um objeto contínuo. E cada parte desse fluido pode ter características de movimento distintas. Então, como é que nós vamos estudar o movimento de um fluido com essas propriedades? Bom, existem duas variantes sobre a maneira de atacar esse problema. A primeira é de avaliar o movimento de cada partícula individual que compõe o fluido, ou seja, caracterizar posições e velocidades dessas partículas. Esse é um método conhecido como método de Lagrange. A segunda forma de fazer isso é, ao invés de analisar o movimento de cada partícula, nós nos concentramos na região onde o fluido escoa, escolhemos pontos fixos no espaço e analisamos nesses pontos propriedades do fluido, tais como velocidade, pressão e densidade, como essas grandezas variam com o tempo. Bom, esse é o chamado método de Euler, e é esse método que nós vamos adotar na nossa análise. Mas nós não vamos empregar esse método para um fluido qualquer. O fluido que nós vamos avaliar aqui no nosso estudo é um fluido muito mais simples do que um fluido real pode ser, e ele tem as seguintes características. Esse fluido ele é chamado de estacionário, o que significa que cada ponto tem uma velocidade que nunca vai mudar com o tempo, ou seja, se uma partícula passa naquele ponto, ela vai experimentar uma velocidade, e se uma outra partícula passar segundos depois, a velocidade dessa partícula nesse mesmo ponto tem que ser igual à da primeira. Além disso, esse fluido é dito incompressível, que é uma propriedade que nós já conhecemos, pois significa que a densidade do fluido é a mesma em todos os pontos. Além disso, esse fluido também vai ser chamado irrotacional, o que significa que nenhum ponto do fluido tem uma velocidade angular que não seja nula. E por fim, o fluido é não viscoso, ou seja, ele não perde energia através de processos de cisalhamento. Ou em palavras mais grosseiras, nós podemos dizer que esse fluido não apresenta atrito. Então, se um fluido é estacionário, incompressível, irrotacional e não viscoso, nós dizemos que esse fluido é um fluido ideal. E é de fluidos ideais que nós vamos começar a falar agora. Okay? Para nós introduzirmos a análise do movimento desse tipo de fluido, antes vamos dedicar algum tempo a apresentar certos conceitos. O primeiro desses conceitos é o conceito das chamadas linhas de corrente. Então, imagine que eu tenho um fluido, como esse, um fluido ideal, e eu acompanho o movimento de uma partícula desse fluido. Então, se eu traçasse a trajetória dessa partícula, ela seria como uma curva dessas aqui mostrada na figura, onde no ponto P a partícula encontraria uma velocidade Vp, no ponto Q uma velocidade Vq e no ponto R uma velocidade Vr. A trajetória da partícula, evidentemente, é uma curva tangencial aos vetores velocidades dessa partícula em cada um dos pontos. Como nós estamos tratando de um fluido ideal e, portanto, um fluido estacionário, essas velocidades nunca podem mudar com o tempo, o que significa que essa linha de corrente, essa curva aqui, ela também não vai mudar com o tempo. Okay? Além disso, uma outra propriedade das linhas de corrente para um fluido ideal é que não podem acontecer cruzamentos de linhas de corrente. Isso porque, digamos que uma partícula viesse pela linha cheia, como essa aqui mostrada na figura abaixo, e chegasse ao ponto Q. Se houvesse cruzamento com uma segunda linha, como essa tracejada no mesmo ponto Q, a partícula chegando no ponto Q teria uma dualidade de possibilidades e velocidades para seguir, a Vq ou Vq'. Isso não pode acontecer. A velocidade é unicamente definida, de maneira que não pode acontecer um cruzamento como esse daqui. Bom, quando nós juntamos um conjunto de linhas de corrente, nós formamos uma estrutura, como essa mostrada aqui na figura, que é o chamado tubo de corrente. O tubo de corrente é uma espécie de canalização imaginária para o fluido, que representa as trajetórias, um conjunto de trajetórias que as partículas desse fluido podem seguir.
Esses tubos de corrente eles vão apresentar, para o caso do fluido ideal, a seguinte propriedade, que vai ser extremamente importante no primeiro dos resultados que nós vamos obter aqui para a avaliação do movimento do fluido ideal. Imagine que eu tenha um tubo de corrente como esse mostrado aqui na figura embaixo, onde eu tenho os pontos P e Q com essas áreas de seções transversais nessa região limitada pelo meu tubo, que são a 1 e a 2. Bom, se uma quantidade de fluido passa pela área localizada no ponto P, como essas trajetórias, essas linhas de corrente nunca podem se cruzar, uma partícula que entre nessa região, ela não pode abandonar o tubo antes de sair pelo ponto Q. Okay? Uma vez que não existe nenhuma chance dessa linha, por exemplo, cruzar com essa outra aqui, e a partícula então sair do tubo antes de atravessar o outro extremo. Dessa maneira, toda a massa que entra numa região, como essa da área achurada no ponto P, tem que necessariamente sair pela outra região de área 2, localizada no ponto Q, desde que, evidentemente, não exista entre esses dois pontos nenhuma região do espaço contida no meu tubo de corrente que subtraia ou adicione fluidos, ou seja, não existe nenhum solvedouro ou nenhuma fonte de fluido no interior do meu tubo de corrente. Se isso for verdade, a massa de fluido é completamente conservada. Essa conservação da massa vai dar origem a uma propriedade importante dos fluidos ideais, que é a chamada conservação da vazão. Nós vamos ver agora em detalhes no cálculo a seguir. Nós temos aqui um tubo de corrente representando uma parte da região por onde escoa o fluido. E imaginando que dentro desse tubo de corrente não se encontra nenhum ponto que sirva como uma fonte ou um solvedouro de fluido, ou seja, nada aqui dentro cria ou retira o fluido da sua circulação, nós devemos imaginar que a quantidade de massa de fluido que atravessa a área A1, mostrada aqui no desenho, deve ser a mesma quantidade de fluido que atravessa a área A2, representada aqui. Isso é assim porque as linhas de corrente elas nunca podem se cruzar, de maneira que, tendo aqui uma linha de corrente, não existe nenhuma chance de uma partícula atravessar essa região através dessa linha e eventualmente abandonar o tubo antes de chegar na outra face A2. Bom, então vamos tomar aqui 2 instantes de tempo onde o deslocamento do fluido se dá nesse ponto entre essa área e essa área aqui, deslocando por uma quantidade ΔL1, que eu vou considerar um valor suficientemente pequeno para que essa área seja igual a essa. A mesma coisa no fluido se deslocando entre essa região e essa região aqui, cujo comprimento, cuja separação entre os dois pontos é ΔL2. Bom, então, sendo assim, esses comprimentos, se a velocidade das partículas que atravessam esse tubo de corrente nesse ponto vale V1 e nesse ponto vale V2, seriam ΔL1 seria igual a essa velocidade V1 nesse ponto, vezes o intervalo de tempo ΔT, que é o intervalo necessário para as partículas do fluido saírem desse ponto e chegarem até esse daqui. A mesma coisa vale para ΔL2, V2, ΔT. Bom, por outro lado, nós sabemos que a quantidade de massa que atravessa essa área, nesse intervalo de tempo, deve ser ΔM1, que vai ser a densidade do fluido, vezes o volume envolvido dentro dessa região aqui. Que volume é esse? É a área A1 vezes esse comprimento ΔL1, ok? De maneira que, como eu disse, eu estou imaginando que essa área aqui é idêntica a essa daqui. E, de maneira semelhante, a quantidade de massa que atravessa a área A2 será ΔM2 igual à densidade do fluido naquele ponto. Eu vou, por hora, imaginar que essa densidade possa ser diferente, ρ2, vezes o volume dessa região, que é a área A2, vezes
esse comprimento ΔL2. Muito bem. Então, como a quantidade de massa do fluido que atravessa essa área tem que ser igual à quantidade de massa que atravessa essa área, porque não existe nem criação nem perda de massa, a massa é conservada, então nós temos que ter a igualdade entre esses dois termos. E com isso, nossa expressão ganhará a seguinte forma. Então, eu vou ter ρ1 A1 vezes ΔL1, que vai ser V1 vezes ΔT, igual a ρ2 A2 vezes ΔL2, que é V2 vezes ΔT. Tudo bem? Bom, então posso cancelar esse ΔT, e como o fluido é incompressível, então ρ1 será igual a ρ2, a densidade é constante, tá? Que vai ser igual a um ρ qualquer, o mesmo ρ, a mesma densidade do fluido, vale ρ em qualquer ponto. Então, sendo assim, nós temos que esse termo é igual a esse, então também posso cancelar, e aí resulta na igualdade do produto da área vezes a velocidade das partículas do fluido, a velocidade do fluido naqueles pontos. Okay? Então, nós dizemos que φ é igual ao produto da área vezes velocidade, e esse resultado aqui, que vale para quaisquer dois pontos, 1 e 2, valeria para qualquer ponto dentro do tubo, e, portanto, isso daqui é uma constante. Bem, como nós vimos, a conservação da massa leva como consequência a conservação da vazão, que é o produto da área da seção transversal com a velocidade do fluido num certo ponto. Essa constância ela vai implicar em certas características para o movimento do fluido ideal, tais como a seguinte. Imagine que eu tenha uma tubulação, como mostrado aqui na figura, ou um tubo de corrente, em que eu tenha dois pontos, um ponto 1 e um ponto 2, com áreas e seções transversais distintas, sendo a área da seção transversal no ponto 1 maior do que aquela no ponto 2. Ao passar no ponto 1, por conta dessa relação que tem que existir devido à conservação da vazão, o fluido vai apresentar uma velocidade V1 e ao passar no ponto 2, uma velocidade V2 maior do que V1. Isso acontece porque, devido a esse produto ter que se manter constante, uma vez que a área 1 é superior à área 2, então a velocidade V2 tem que ser superior à velocidade V1. Nós vamos agora ver uma simulação mostrando exatamente esse resultado. Então, aqui a gente tem, nesse endereço que vocês estão vendo aí, uma simulação em que eu posso imitar aqui o movimento de um fluido, tá? Que é representado por essas bolinhas que representam as partículas que compõem esse fluido, e esse fluido escoa nessa tubulação, em princípio, de área constante. Então, vamos medir aqui a velocidade do fluido em determinado ponto, como vocês estão vendo, 1,6 metros por segundo. Se eu meço em outro ponto, a mesma velocidade, uma vez que a área da seção transversal desses dois pontos é igual. Bom, mas eu poderia estrangular essa tubulação, diminuindo essa área, por exemplo, nesse ponto aqui. Então vejam que de 1,6 metros por segundo, nessa região, onde a área agora é maior, eu passo para uma velocidade de 6,3 metros por segundo. Ok? Exatamente devido à conservação da vazão. Então, voltando agora para a nossa apresentação, isso, na verdade, deve ser esperado porque, uma vez que a densidade do fluido tem que se manter constante, já que nós estamos lidando aqui com um fluido dito ideal, e, portanto, um fluido incompressível,
Se por um acaso a velocidade V2 não fosse maior do que a velocidade V1, fosse igual ou menor, o que acabaria acontecendo, devido a nós termos esse estrangulamento aqui entre essas seções no ponto 1 e no ponto 2, é que haveria uma concentração de massa, porque o maior número de partículas estaria nessa região 2, e, portanto, a densidade no ponto 2 seria superior à densidade no ponto 1, fazendo com que o fluido não pudesse ser incompressível. Então, o fato do fluido ser incompressível leva diretamente, como consequência, a essa relação aqui da conservação desse produto da área vezes velocidade, portanto, fazendo com que o fluido tenha que ter uma velocidade maior naquelas regiões onde as áreas de seção transversal forem menores. Bom, além disso, a unidade que a gente usa para medir essa quantidade de vazão, que é simbolizada pela letra grega φ, do Sistema Internacional de Medidas, é a unidade dada simplesmente pelo produto das unidades de área com velocidade, ou seja, metro quadrado por metro por segundo, no metro cúbico por segundo. Às vezes também você pode encontrar na literatura por litro por segundo ou alguma outra subunidade. Bom, dando prosseguimento à nossa discussão, nós agora vamos lembrar o seguinte, que quando nós discutimos o caso do fluido em equilíbrio estático e, portanto, em repouso, nós vimos que a única equação que eu precisava para descrever o estado desse fluido era a equação de Esteban, que relacionava a pressão do fluido com a altura. No entanto, agora a gente tem um fluido em movimento e, além da pressão, eu tenho que caracterizar também a velocidade. Então, uma das equações que determina essa relação, nós acabamos de obter através da equação da conservação da vazão, que nos dá uma relação para determinar a velocidade do fluido. No entanto, falta-nos agora uma equação que relacione também a pressão. Essa equação vai ser a chamada equação de Bernoulli, cuja derivação nós vamos ver a partir de agora no vídeo a seguir. A obtenção da equação de Bernoulli vai ser feita usando um escoamento de um fluido através de um tubo de corrente, como mostrado aqui na figura, em que uma parte do fluido localizada entre os pontos 1 e 2, como mostrado aqui, passado um intervalo infinitesimal de tempo, ΔT, se deslocará para as posições 1' e 2'. Esse deslocamento vai se dar devido a dois tipos de força. Uma dessas forças vai vir das pressões P1 e P2, que agem nessas seções dos pontos 1 e 2 do fluido, e a outra força será a força gravitacional devido à diferença de altura entre esses dois pontos. Para que a gente obtenha essa chamada equação de Bernoulli, nós vamos fazer uso do teorema energia-trabalho, que aprendi lá em Física 1, só relembrando aqui, esse teorema, ele estabelece o seguinte, que o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética do sistema. Esse trabalho, para o nosso caso, ele vai ser constituído de duas parcelas, uma parcela associada às forças ligadas às pressões P1 e P2 e a segunda parcela à força gravitacional. Enquanto que a variação da energia cinética é a diferença da energia cinética do fluido nos pontos 1 e 2. Ok? Bom, vamos calcular então cada um desses termos, começando aqui pelo lado direito da equação, inicialmente olhando para essas forças ligadas às pressões. Bom, então aqui a gente tem a pressão P1, que tem associada a ela uma força F1 orientada nesse sentido aqui, da esquerda para a direita, e que, portanto, está orientada no mesmo sentido do deslocamento do fluido nesse ponto. Esse deslocamento vai ter essa magnitude ΔL1. E se nós lembrarmos, então, que a definição de trabalho é dada pelo produto escalar do vetor força com o vetor deslocamento, isso significa que nesse trajeto, esse trabalho vai ser positivo, uma vez que a força e o deslocamento estão alinhados no mesmo sentido. Bom, o valor desse trabalho
vai ser, como o deslocamento e a força estão na mesma direção e no mesmo sentido, vai ser simplesmente o produto do módulo da força pelo módulo de deslocamento, e o módulo da força é dado, então, pelo valor da pressão, naquele ponto, P1, vezes a área da seção reta onde essa força atua, nesse caso, a área dessa seção reta aqui, que nós vamos chamar de A1, vezes o valor do módulo de deslocamento, que é ΔL. Já no ponto 2, a força F2 associada à pressão P2 age em sentido oposto ao do deslocamento, de maneira que esse produto escalar é negativo para esse termo. Então aqui a gente vai ter menos o módulo da força, que vai ser P2, vezes a área onde ela atua, nesse caso a área da seção reta desse ponto, que eu chamo de A2, vezes o deslocamento ΔL2. Esses valores ΔL1 e ΔL2, eles podem ser postos em função das velocidades do fluido nos pontos 1 e 2 e do intervalo de tempo ΔT transcorrido para que esse deslocamento ocorra. Então, esses valores vão ser simplesmente o valor da velocidade vezes esse intervalo de tempo, tanto para um caso quanto para o outro, com os respectivos valores de velocidades V1 e V2 dos pontos 1 e 2. Então, dessa maneira, o trabalho relacionado às forças de pressão vai ser dado pelo produto P1A1, V1 vezes ΔT, menos P2A2, V2 vezes ΔT. Quando nós obtivemos a expressão que mostrava que a vazão era conservada, esse termo, esse produto aqui desses três termos, aparecia nessa expressão, e isso era igual à razão entre a quantidade de massa deslocada nesse intervalo de tempo pelo movimento do fluido, dividido pela densidade do fluido no ponto onde esse deslocamento acontecia. Então, isso significa que esse termo é a razão ΔM1, que é deslocada entre o ponto 1 e o ponto 1' no intervalo de tempo ΔT, dividido pela densidade do fluido nesse ponto, que vamos considerar como ρ1. De maneira semelhante, esse produto, para o segundo termo, é a razão ΔM2 sobre ρ2, sendo também ΔM2 a parcela de massa que é deslocada entre 2 e 2' no intervalo de tempo ΔT. Bom, com isso, nós temos então que esse trabalho ligado às pressões é dado por essa expressão aqui. Agora, nós vamos levar em conta que nós estamos lidando com um fluido ideal. Então, isso significa que ρ1 é igual a ρ2, e será igual a ρ, porque a densidade é constante, a mesma para todos os pontos, e como consequência, a quantidade de massa deslocada no intervalo de tempo ΔT para um ponto 1 tem que ser igual àquela deslocada no ponto 2, que vai ser um valor ΔM comum. Daí, então, nós temos que o trabalho ligado às pressões pode ser escrito como a diferença P1 menos P2 vezes ΔM sobre ρ. Então, esse é o primeiro dos termos que nós calculamos. E agora vamos passar ao trabalho relacionado à força gravitacional. Bom, para fazer esse cálculo, antes vale um lembrete aqui, uma observação, de que quando nós temos uma força que é dita conservativa, como é o caso da força gravitacional, essa força ela pode ser escrita, vamos escrever aqui isso para o caso de uma força unidimensional, como também é o caso da força gravitacional, como a derivada de uma função escalar, que é chamada
de energia potencial. Então, esse U aqui seria um U de Z, que é a energia potencial, e isso é um escalar. Tá? Portanto, como a força gravitacional satisfaz esse critério, nós temos que o trabalho associado a essa força conservativa, definida dessa forma, seria F escalar dr. Tá? Só por simplicidade, vamos aqui imaginar que esse dr tenha também apenas uma componente que esteja dirigida ao longo do eixo Z. Nós, com isso, vamos ter, com esse produto escalar aqui, simplesmente du dz, dz, que é menos du. E, consequentemente, o trabalho total disso. Tá? Isso daqui, desculpe, esse seria o ΔW. Tá? Então, seria igual a menos du. E, portanto, o trabalho total obtido da integração desse termo seria menos a variação da energia potencial, ou seja, menos o valor da energia potencial num ponto 2 em relação a um certo ponto 1. Bom, então, para o nosso caso, da força gravitacional, esse U de Z vai ser o valor da massa, que é deslocada, nesse caso ΔM, vezes G, vezes Z. E, portanto, o trabalho associado à força gravitacional, que é menos ΔU, vai ser igual a menos ΔM vezes G vezes Z2, menos ΔM vezes G vezes Z1, onde eu já assumi aqui que a quantidade de massa deslocada nos pontos 2 e 1 é a mesma. Okay? Ou seja, isso é menos ΔM vezes G, Z2 menos Z1. Bom, então, isso vai nos permitir escrever, portanto, esse trabalho total da força resultante como sendo a soma daqueles dois termos, o trabalho devido às pressões e o trabalho da força gravitacional. Então, nós temos P2 menos P1 vezes ΔM sobre ρ, menos ΔM vezes G, Z2 menos Z1. Então, esse é o termo que aparece na direita lá da nossa expressão para o teorema energia-trabalho. E agora falta apenas calcular a variação da energia cinética. Então, nós temos esse ΔK, que é a diferença da energia cinética do fluido entre os pontos 1 e 2, que vai ser dado, como lembrando que, evidentemente, K é a mesma definição que a gente sempre usa, o meio da massa vezes a velocidade ao quadrado. Então, aqui será o meio ΔM V2 ao quadrado menos o meio ΔM
V1 ao quadrado, onde novamente eu estou igualando as massas dos pontos 1 e 2, porque nós estamos lidando com um fluido incompressível. Bem, então, sendo assim, esse é o termo do lado esquerdo da equação do teorema energia-trabalho. E, para finalizar, então, agora basta igualar essas duas relações. E nós vamos ter, então, P1 menos P2, ΔM sobre ρ, menos ΔM vezes G, Z2 menos Z1, igual a, bom, posso também colocar aqui em evidência, 1 meio de ΔM V2 quadrado menos V1 ao quadrado. Veja que em todos os termos aparece esse fator ΔM, que portanto pode ser cancelado. E agora eu vou multiplicar toda a expressão por ρ para tirar essa densidade do denominador. Então nós vamos ficar com P1 menos P2 menos ρ vezes G, Z2 menos Z1 igual a 1 meio de ρ V2 quadrado menos V1 ao quadrado. Bom, para nós fecharmos a nossa demonstração, falta apenas agora fazer um rearranjo aqui de termos. Eu vou deixar do lado esquerdo só os termos que têm o índice 1 e do lado direito os termos que têm índice 2. Então isso me faz com que aqui eu escreva P1, o termo de Z1 aqui fica positivo. Esse termo da velocidade ao quadrado que está do lado esquerdo passa para cá positivo também. E aí eu passo o P2 para o outro lado, fica ele positivo. O termo de Z2, que aqui é negativo, também passa para lá positivo. E o termo de V2 ao quadrado já está do lado correto, fica como está, então, positivo. Ok? Então, essa é a expressão que nós temos para dois pontos 1 e 2 ao longo de uma certa linha de corrente. E veja que, portanto, como esses pontos 1 e 2 podem ser quaisquer pontos no meu tubo de corrente, tá? Nós escolhemos aqui esses pontos, mas poderiam ser quaisquer outros pontos ao longo de uma linha de corrente. Então, isso é verdade para quaisquer dois pontos e, portanto, eu posso dizer que a soma dos termos P mais ρgz mais 1 meio de ρ vezes a velocidade ao quadrado é uma constante. Certo? Note que aqui nós podemos mostrar que no caso particular, em que a velocidade do fluido é nula, então a nossa expressão passa a ser P igual a essa constante menos ρgz. Então é fácil identificar essa constante como P0 e nós voltamos a ter a equação de Esteban como deve ser, porque no caso de V igual a zero, o fluido estaria em repouso. Tudo bem? Então é isso. Bom, como nós acabamos de ver, a chamada equação de Bernoulli, novamente mostrada aqui, descreve o movimento desse fluido sobre uma certa linha de corrente, quando a soma desses três termos, a pressão, o termo ligado à velocidade ao quadrado e da altura, é uma constante se dois pontos de uma certa linha de corrente são tomados. Nós vamos agora explorar um pouco mais essa relação e a anterior, discutindo algumas das aplicações. Antes de fazer isso, no entanto, vamos relembrar aqui que nós estamos tratando de um fluido ideal, portanto, um fluido incompressível e estacionário, ou seja, que possui uma velocidade
que não vai mudar com o tempo em cada ponto, embora possa mudar de ponto para ponto, e cuja densidade é a mesma em todos os pontos do espaço onde esse fluido escoa. Nós vimos que duas relações podem ser obtidas para quantificar as propriedades desse fluido. A primeira vem da conservação da vazão, que está relacionada à conservação da massa, e que diz que esse produto entre a área e a velocidade é uma constante. E a outra, que está ligada diretamente à conservação da energia, foi obtida agora há pouco, e é a equação de Bernoulli, novamente mostrada aqui para dois pontos quaisquer de uma linha de corrente do fluido. Bom, então, em princípio, tendo essas duas equações, é possível quantificar, uma vez que eu conheça, claro, a altura, digamos, de dois pontos do fluido e mais alguma dessas outras variáveis aqui, é possível quantificar a pressão ou a velocidade, seja lá o que o problema acabe pedindo. Mas agora vamos ver, então, algumas das aplicações em que essas duas relações vão ser úteis para determinar exatamente essas propriedades que quantificam o movimento de fluidos ideais em diferentes arranjos. O primeiro dessas situações é chamada equação de Torricelli. Todos os detalhes a respeito dos cálculos que nós vamos agora discutir, vocês vão encontrar no vídeo anexo sobre as aplicações da equação de Bernoulli. Okay? Mas, de qualquer maneira, vamos discutir apenas agora os resultados que são extraídos desses cálculos, que estão melhor detalhados nesse vídeo. Então, sobre a equação de Torricelli, esse é um problema em que eu tenho um tanque cheio de um certo fluido, digamos água, por exemplo, ou algum outro líquido, tá? Mas, evidente, poderia ser qualquer um fluido. E esse fluido, ele inicialmente está enchendo o tanque até essa altura H, mas na base do tanque tem um furo, então esse fluido escoa. Então, se eu tomar dois pontos ao longo de uma linha de corrente, aqui, digamos, um ponto zero, localizado na superfície do fluido, que marca a interface entre o fluido e o ar, e o outro na saída do fluido pelo buraco na base do tanque, nós podemos, então, determinar algumas das grandezas que nós vamos precisar usar para calcular, por exemplo, a velocidade de saída do fluido, que é o que vai nos interessar aqui. Então, em princípio, vou tomar esse ponto como ponto 1, aqui na superfície, e um outro ponto aqui na base como ponto 2. Então, sobre o ponto 1, a pressão que o fluido sofre é a pressão atmosférica, uma vez que o fluido está em contato com ar. A altura inicial é h, e a velocidade desse fluido nesse ponto, em princípio, é uma das incógnitas do meu problema, mas eu posso aproximar esse valor percebendo o seguinte. Então, de acordo com a conservação da vazão, o produto da área da seção transversal do tanque nesse ponto vezes a velocidade do fluido nesse ponto tem que ser igual ao produto da área da seção transversal do furo, aqui no ponto 2, vezes a velocidade com que o fluido sai no ponto 2. Se nós admitirmos, o que é bastante razoável, que essa área aqui é muito inferior à área da abertura de cima, então essa razão que determina a velocidade no ponto 1, ela é praticamente zero, desde que A2 seja muito menor que A1. E aí eu, numa condição como essa, posso aproximar a velocidade no topo do fluido por praticamente zero. É evidente que a velocidade aqui não é zero, o fluido está escoando, afinal de contas, mas ela vai ser muito menor comparada com a velocidade V2. Tá? Então, para fins práticos, nós assumimos ela como zero. No ponto 2, o fluido também está em contato com ar, então a pressão lá também é P0. A altura vai ser zero, tá? Porque eu estou colocando esse furo na base. E a velocidade aqui é uma das incógnitas do meu problema, é V2. Bom, então eu aplico agora a equação de Bernoulli entre o ponto 1 e o ponto 2, usando esses valores. Então, eu teria essa expressão aqui, tá? Já com o Z2 igual a zero, e aqui fazendo V1 igual a zero. Então, esse P0 se cancela, e daí eu tiro o valor do V2, dada por essa relação, que é, quando a gente eleva ao quadrado, 2 vezes a aceleração da gravidade vezes a distância, que é a chamada equação de Torricelli, conhecida dos problemas de cinemática de física 1. Uma outra aplicação clássica da equação de Bernoulli é aquele para o chamado tubo de Pitot.
Então, em princípio, quando eu quero medir a velocidade de um fluido, tá, que se move, eu tenho que colocar algum instrumento de medida no interior desse fluido, de maneira que esse instrumento interaja com o fluido e possa detectar a velocidade desse fluido em um determinado ponto. Acontece que a inclusão desse instrumento no fluido acaba alterando, evidentemente, as linhas de corrente desse fluido. Tá? Então, aqui, digamos, eu coloco um objeto como esse formato, ocorre que, evidentemente, as linhas acabam se deformando em torno desse objeto e, portanto, perturba o fluido e, evidentemente, vai acabar alterando a forma, a medida que eu gostaria de fazer. Então, uma maneira de driblar esse problema é escolher um objeto que tenha um formato aerodinâmico suficientemente bom para que ele crie duas situações. A primeira é um ponto como esse aqui, chamado ponto de estagnação, onde a velocidade do fluido é zero nesse ponto. E a outra é que em torno desse objeto tenha algum local do fluido em que a linha não se deforme, como acontece aqui com o ponto A, tá? Que é exatamente a mesma linha do caso antes de eu ter colocado o objeto. Bom, então eu acoplo a esse objeto aerodinâmico, né, com formato aerodinâmico que eu coloquei no fluido, um tubo no formato de U, e dentro desse tubo tem um fluido de densidade conhecida que vai ficar em repouso. Tá? Pode ser um líquido aqui, como a água, por exemplo, mas que essa parcela aqui desse fluido, que é diferente do fluido lá de fora, está em repouso. Bom, então, se eu aplico a equação de Bernoulli entre os pontos O e o ponto A, assumindo que a altura desses dois pontos é praticamente a mesma, tá? Na prática isso não é exatamente igual, mas essa diferença entre essas duas posições é muito pequena, de maneira que eu posso aproximar a altura do ponto A pela própria altura do ponto de estagnação O. E lembrando que, por definição, esse ponto O, que é chamado de ponto de estagnação, tem que ter uma velocidade nula. Bom, a pressão do fluido nesse ponto O vai ser a própria pressão que o fluido no interior do tubo, fluido em repouso, vai experimentar. Tá? Então, enquanto que no outro extremo ele experimenta uma pressão PA. Então, em princípio, eu gostaria de determinar a velocidade nesse ponto A aqui. Tá? Então, aplicando a equação de Bernoulli entre os pontos O e A com essas condições aqui, e aplicando a equação de Estevan para o fluido em repouso no interior do tubo, lembrando que a pressão nesse ponto é P0 e a pressão, PO e a pressão nesse ponto é PA, eu consigo, resolvendo um sistema de equações, chegar a essa expressão aqui para a velocidade do fluido no ponto A, dependendo apenas da densidade do fluido, da altura medida no instrumento, no tubo U acoplado ao meu instrumento aerodinâmico e as densidades do fluido em repouso e do fluido em movimento. Bom, por fim, um outro instrumento de medida, esse normalmente usado para medir a velocidade do fluido em canalizações, é aquele chamado tubo de Venturi, que é uma estrutura como essa aqui, onde eu tenho a tubulação. Eu acoplo essa tubulação, esses tubos verticais, onde parte do fluido que está em movimento na canalização vai se depositar nesses tubos verticais, ficando praticamente em repouso. Então, eu posso tomar, digamos que eu queira medir as velocidades no ponto 1 e no ponto 2, eu posso tomar esses dois pontos como referência e, assumindo que pegando uma certa linha de corrente aqui para aplicar a equação de Bernoulli, assumindo que a diferença de altura entre o ponto 1 e a base do tubo onde tem o líquido em repouso é pequena, assim como a diferença de altura entre o ponto 1 e o ponto 2 é virtualmente zero. Então eu posso simplesmente usar aqui três coisas. Uma é a equação de Bernoulli entre os pontos 1 e o ponto 2, a outra é a conservação da vazão entre o ponto 1 e o ponto 2, e por fim, determinar as pressões no ponto 1 e no ponto 2, usando essa parcela dos fluidos que está em repouso e aplicando a equação de Estevan, como nós vemos no vídeo em anexo,
E a partir dessas relações, nós vamos chegar a essas expressões para as velocidades nos pontos 1 e 2. Evidentemente, se eu quisesse aplicar no ponto 3, eu também obteria resultado semelhante para o ponto 3. Né? É fácil daqui perceber qual tem que ser a relação para qualquer ponto com uma estrutura como essa de canalização.